Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 6 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura nacional e internacional com a fuga de Zambelli e a saída de Musk do governo Trump. Escutamos o companheiro Rafael Tomiyama, que comenta a Semana do Meio Ambiente e a tentativa da direita de desmontar a legislação ambiental. E escutamos ainda a companheira Khadija França, que faz um informe sobre as perspectivas para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. E pessoal, começamos esta primeira edição do mês junino falando sobre a saída, o desembarque de Elon Musk do governo Donald Trump. Pois é, pouco mais de 100 dias, cento e poucos dias do governo Trump, o governo que tem atacado os imigrantes, os mais pobres, perseguido seus adversários e que aparentava ter alguma unanimidade entre a extrema-direita, apresenta agora talvez uma das suas primeiras e mais importantes rupturas. O desembarque do governo daquele que até então era responsável por fazer uma suposta otimização da máquina pública americana, o bilionário Elon Musk. E Musk sai do governo Trump não silenciosamente, mas atirando, fazendo críticas ao governo Trump. Isso já vinha aparecendo há algum tempo quando o Musk criticava o tarifaço, as políticas de Trump de elevar, criar, instituir grandes tarifas contra vários países. Bom, mas para além disso, o fato é que a saída de Musk revela as contradições do governo de extrema-direita. Isso quer dizer que o governo Trump fica mais fraco? Não necessariamente, mas é um indicativo de que o governo Trump e as suas políticas encontram resistências dentro dos seus apoiadores. Como nós sabemos, isso tem impactos não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Mas, como bem disse um jornalista, na briga entre Trump e Elon Musk, nós torcemos pela briga. É importante que nós saibamos que a disputa entre Trump, Musk e os demais bilionários, em especial aqueles envolvidos com as Big Techs, tem implicações no cotidiano, na vida das pessoas. E nesse momento, para nós, o mais importante é manter atenção. Atenção e vigília, porque na disputa entre eles, as consequências, como já falamos, recaem sobre todo o mundo. E bom, por falar nas consequências da disputa entre a extrema-direita, aqui no Brasil, vimos essa semana o anúncio em rede de rádio da fuga da, não sabemos se ainda deputada, Carla Zambelli. A Zambelli do PL de São Paulo é uma das expoentes do bolsonarismo, uma das deputadas mais votadas em 2022 e que protagonizou aquela cena dantesca de perseguir de arma em punho um homem negro no dia da eleição em 2022. O fato é que Zambelli responde por diversos processos, esse de porte de arma no dia da eleição é um deles, mas um outro que ela responde e que foi recentemente condenada é pelo fato de ter contratado um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e ter inserido no sistema oficial do Poder Judiciário documentos falsos, como, por exemplo, um mandado de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo, que no final constava como assinatura faz o L. A Zambelli foi condenada por esse processo, deve ser condenada por outros, e nessa semana deu uma entrevista dizendo que não está mais no Brasil, que fugiu. Disse que atravessou a fronteira terrestre do Brasil com a Argentina, que de lá pegou um voo, foi para os Estados Unidos e vai se basear na Europa, pois, segundo ela, possui cidadania de um país europeu. Parece, se for verdade, que é a Itália.
Zambelli fugiu e disse que está fazendo a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro. Não sei agora de cabeça qual que é o número, mas acho que é o 02. O Eduardo Bolsonaro licenciou-se do seu mandato, está nos Estados Unidos, articulando apoio internacional em prol da campanha da anistia para o pai e demais golpistas. Ao mesmo tempo, que é o que parece, também tenta se cacifar para ser uma alternativa da extrema-direita para a disputa presidencial de 2026. Diz a Zambelli que ela vai fazer o mesmo. Inicialmente contou uma versão de que, na verdade, estava indo fazer um tratamento de saúde, mas essa versão fajuta não durou uma entrevista. Logo em seguida, ela falou que está lá mesmo justamente para fazer o que o Eduardo está fazendo. Fugir, primeiro, para não ser presa, mas segundo, para tentar articular internacionalmente apoio à extrema-direita aqui no Brasil. Bom, o fato é que a Zambelli, mesmo que nesse momento estivesse mais ou menos escanteada um pouco pelo bolsonarismo, é uma figura proeminente. Tem influência não somente na base do bolsonarismo, mas inclusive entre os seus apoiadores e financiadores. E o que ela está fazendo, o que o Eduardo fez, convenhamos, garantem ou reforçam os indícios de que é o caminho possível para o próprio Bolsonaro. Deixaram ela com seu passaporte, pediram que ela fugisse. É importante que, neste momento, o Poder Judiciário se atente de que não é impossível que algo semelhante ocorra com o próprio Bolsonaro. Este caminho, que já foi ensaiado inclusive quando ele se escondeu num dos carnavais da vida na embaixada da Hungria. Portanto, é fundamental que medidas de contenção sejam tomadas. Aqueles que dizem que as instituições estão funcionando, ora pois, se estão mesmo, seria uma ótima hora para demonstrar isso. E dito isso, companheiras e companheiros, a gente vai escutar agora o nosso companheiro Rafael Tomiyama. O Rafael é militante do PT no Ceará, em Fortaleza, e atualmente compõe o Coletivo Nacional de Meio Ambiente do PT. E nós pedimos para o Rafael falar para a gente um pouquinho sobre a Semana do Meio Ambiente. Uma semana que acontece poucos dias depois daquela situação com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, em audiência no Senado Federal, e também da aprovação no Congresso Nacional da lei que simplesmente acaba com o licenciamento ambiental. Pois é, a Semana do Meio Ambiente é marcada por essa situação, por essa circunstância. Para falar desse e outros assuntos, que escutamos agora o companheiro Rafael Tomiyama. Alô, ouvintes do nosso podcast. Aqui é Rafael Tomiyama. Eu faço parte do coletivo da Secretaria Nacional do Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, que é a SMAD, e também faço parte da executiva do PT Fortaleza, aqui no Ceará. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, dia 5 de junho, marca uma data que é referência no mundo inteiro, lembrando aí o legado da primeira conferência de Estocolmo, em 1972, toda uma construção de tratados internacionais, de compromissos ou de tentativas de entendimentos sobre a relação entre as atividades econômicas, as grandes questões da exploração dos recursos naturais do planeta e a relação com as sociedades humanas. Esse é um momento especial, em particular, em que é lembrado, né, um conjunto de questões que, na verdade, dizem respeito à sobrevivência da vida na Terra, da, da humanidade, né, e dos efeitos dos extremos climáticos. Né, tudo isso tem aí sido a base das preocupações que tem movimentado não apenas ambientalistas, mas gestores governamentais, né, pessoas no mundo inteiro, né, especialmente jovens, que têm feito movimentos e refletido sobre a resiliência, a continuidade da espécie humana na face da Terra. O que tem nessa pauta, em especial no caso do Brasil, que tem causado grande preocupação, é exatamente a discussão que tem se dado no Congresso Nacional e que agora no Senado, após 21 anos de tramitação, a Lei Geral do Licenciamento, o PL 2159, entrou em pauta de discussão, de aprovação nas comissões, Comissão de Meio Ambiente, a Comissão Agrária, né, e também já para aprovação no plenário. Então, essas discussões, essas medidas,
né, que têm sido tratadas no Congresso, elas visam flexibilizar o licenciamento ambiental, a proteção, né, à natureza, né, e, de certa maneira, se afasta do objetivo original, que é uma regulamentação da Constituição, exatamente dessa proteção, né, do capital natural, da grande base de verdes, né, de áreas protegidas, dando preferência às atividades econômicas, né, favorecendo a esses grandes interesses econômicos. Então, esse projeto de lei, ele vinha tramitando há 21 anos no Congresso Nacional e, ao longo desse período, ele foi sofrendo várias alterações que fizeram com que, né, várias emendas, né, fizeram que chegasse aí numa situação de grande favorecimento aos interesses ruralistas, né, aos interesses do agronegócio, né, e das grandes empresas, né, que visam explorar recursos naturais, né, no país. E aí você tem então uma situação de licenciamento, por exemplo, de mineração, né, que é altamente poluidor, sendo rebaixado os critérios, né, sendo feito um licenciamento mais automático, mais simplificado e também acabando com uma legislação, uma proteção em nível federal, né, deixando para os estados e municípios legislarem em vários casos, né, e até o autolicenciamento em certas atividades que os próprios, empreendedores interessados nas iniciativas privadas e tal, iriam declarar a sua correspondência com a legislação ambiental, sem interferência dos governos, da gestão pública. Então, isso trouxe uma grande preocupação e, exatamente nesse momento, uma indignação da sociedade brasileira, né, diante dessas alterações. Esse projeto ele anda em ritmo acelerado, agora, nesse momento, especialmente pelo interesse do presidente do Senado, que é o senador Alcolumbre, né, tem a ver com a exploração de petróleo na foz do Amazonas, né, com a liberação disso, mas também com uma série de atividades que interessam aos ruralistas e que vão afetar diretamente as áreas ainda remanescentes, né, de algum significado ambiental, né, de florestas, de mananciais, de rios, né, que estão no Pantanal, na Amazônia especialmente, mas todos os biomas, até a Mata Atlântica, inclusive, devem ser muito afetadas por essa nova legislação, caso ela venha a ser aprovada, porque agora ela retorna à Câmara Federal para ratificar ou não tais alterações. Para além dessa conjuntura, né, vamos dizer, específica, dos interesses particulares que envolvem os parlamentares, né, os senadores e os lobbies, né, que estão envolvidos nisso, existe uma situação, né, que a gente tem que desvelar, né, e compreender, que é o interesse das corporações, o grande interesse da reestruturação produtiva do capital mundial, né, as dificuldades crescentes, uma crise capitalista, né, que é um desdobramento da emergência climática, né, então quer dizer, o aprofundamento, do processo de exploração do capital, o esgotamento das suas capacidades, né, de geração, de acumulação, né, de concentração, e isso faz com que o capital, cada vez mais centralizado, cada vez mais contraditado com as circunstâncias planetárias, ele vá buscar os meios para aumentar a sua capacidade de exploração, de devastação. Ele vai buscar nisso novas formas de acumulação do capital. Então, esse avanço do ultraliberalismo que tem a ver com esse esgotamento dessas possibilidades, com a ampliação da capacidade de acúmulo, né, destruição do capitalismo, de avançar sobre os direitos dos trabalhadores e avançar também sobre as áreas ainda remanescentes protegidas, né, que são importantes para manter a resiliência do planeta, das comunidades nativas, né, enfim. Tudo isso então compõe esse cenário preocupante e nós temos aí um desafio que é para o planeta, para os jovens, para as populações, os povos do mundo, que é exatamente
discutir o futuro da humanidade e o futuro da nossa espécie no planeta Terra. Por isso, é imprescindível que nós tenhamos uma compreensão dessas questões, né, que a gente avance nesse acúmulo, nesse entendimento, e que a gente possa construir de uma forma organizada, né, movimentos com um forte componente ecológico, né, ambiental, de compreensão dessa interdependência, né, e que a gente possa construir o processo da resistência e o avanço da classe trabalhadora diante dessas ameaças. O grande capital, os interesses burgueses não vão se opor a isso, muito pelo contrário, eles são os principais beneficiários e são impulsionadores desse descalabro, né? Só a classe trabalhadora organizada, unida, é capaz de pensar um projeto alternativo, né, que veja para além do crescimento econômico, que veja a questão especialmente da qualidade desse desenvolvimento, da distribuição, da igualdade, da justiça e da bonança para todos os povos. Isso é o que está colocado nessa Semana do Meio Ambiente e eu espero que essa reflexão ela possa ser a nossa contribuição também para a gente avançar nessas questões. Valeu, Rafael. Obrigado, companheiro. E, gente, nós convidamos também para falar conosco hoje a companheira Carídia França, estudante de Direito da UFERSA, a Universidade Federal Rural do Semiárido, para contar sobre as perspectivas para o Congresso da UNE. Há algumas edições, nós já temos escutado o companheiro Luiz Bonetti, do Rio Grande do Sul, mas convidamos a Carídia porque é importante que a militância preste atenção. Poucos dias depois do processo de eleições diretas, o PED do PT, vai ocorrer o Congresso da UNE. E é fundamental que nós acompanhemos, mobilizemos e participemos também desse espaço. É o informe da Carídia que a gente escuta a partir de agora. Saudações petistas, meu nome é Carídia França, como o Patrick me apresentou, faço parte da Articulação Esquerda do Rio Grande do Norte e também da Coordenação Nacional da Juventude da Articulação Esquerda. Bem, companheiros, o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes tem sido um desafio peculiar, assim, para a juventude petista em especial, porque estamos a 1 mês e 10 dias do Congresso, que será realizado nessa edição em Goiânia, entre os dias 16 e 20 de julho, mas, sobretudo, pela sua proximidade com o PED, que também é de fundamental importância para os rumos do PT, da classe trabalhadora e do que nós queremos enquanto horizonte programático, inclusive para os estudantes. Então, temos esse desafio de 2 frentes de luta nesse momento histórico e temos dedicado as nossas melhores energias para conseguir apresentar o programa qualificado da Juventude da Articulação Esquerda no plenário do Congresso. Pois bem, desde maio, a juventude tem se organizado no país inteiro a participar das inscrições e campanhas, votações das eleições para delegados e delegadas, né, que representarão de fato suas universidades no Congresso. E nesse período temos observado várias táticas, né, que procuram falsear o resultado das votações em diferentes universidades, sejam elas públicas ou privadas, porque inscrição de massa de estudantes sem o compromisso de construir um movimento estudantil na universidade não é uma tática nova, mas ela não deixa de ser nociva à construção do movimento estudantil, que já tem estado, né, no último período muito distante dos objetivos da classe trabalhadora, mas sobretudo da juventude que não só estuda, mas que também trabalha. Então temos esse desafio, temos o desafio também de não sermos, né, entre muitas aspas, atropelados pelos períodos curtíssimos, né, de inscrição, de campanha e de votação, como também é costumeiro, não só nos congressos da UNE, mas também nos congressos dos outros movimentos sociais. A gente pode citar aqui também, por exemplo, o próprio congresso da UBS, que foi mais recente. Mas é isso, são as dinâmicas da majoritária, são as dinâmicas atuais do movimento estudantil e de sua estrutura que hoje não serve aos nossos desafios, não serve ao que a gente almeja, né, que é a reforma universitária popular, que é a assistência estudantil na pauta do dia, que são os estudantes debatendo sobre assédio, LGBTfobia e mostrando com ponta firme, né, os caminhos a serem seguidos, mas sobretudo anti-imperialistas e antifascistas. Pois bem, observamos também com muita atenção a nota nacional publicada pela União da Juventude Socialista, que faz parte da majoritária, que podemos dizer inclusive que talvez seja a própria majoritária. Foi publicada, enfim, nas redes sociais no dia 21 de maio
e há uma culpabilização nessa figura da pessoa ou das forças sectárias, colocando o sectarismo como o principal inimigo da classe trabalhadora e do movimento estudantil no último período. Sendo que, na verdade, temos outros muitos desafios que, inclusive, são difundidos todos os dias pela majoritária, que não foram devidamente debatidos nesse texto, né, nessa nota. E não é também as contradições da oposição de esquerda que nos farão sair desse buraco programático que nós estamos no movimento estudantil no último período. Então, são essas notas da oposição e da majoritária que fazem com que a gente precise construir uma alternativa de oposição petista à União Nacional de Estudantes. E é por isso que nós seguimos em cada universidade e território desse país para construir a bancada da Juventude da Articulação de Esquerda. E você, companheiro, companheira, se quiser ajudar durante esse período, entre em contato com a Coordenação Nacional da Juventude da Articulação de Esquerda. E é isso. Até uma próxima. Valeu, Caridia. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um podcast que é totalmente feito por meio de troca de áudio e WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se encontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.